O apóstolo João, em Apocalipse 21:2, diz que viu a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. A revelação também diz quem serão os habitantes dessa cidade. Nosso Senhor Jesus Cristo refere-se à cidade de Deus como a casa do Pai e promete um lugar para seus filhos fiéis. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Vou, pois, preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E o apóstolo Paulo disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Apocalipse, meu amigo, revela que os que praticam o pecado, violando qualquer dos 10 mandamentos, infelizmente, não terão direito à Nova Jerusalém. Não entrarão na cidade santa. Os que adoram a besta e a sua imagem, e aqueles que recebem o sinal em sua fronte ou em sua mão. Os habitantes da Nova Jerusalém, os que terão acesso à árvore da vida eterna, serão aqueles que vencerão através da graça de Deus e mediante o poder de Jesus Cristo. Aqueles que lavaram suas roupas no sangue do Cordeiro, isto é, aqueles que tiveram seus pecados perdoados quando aceitaram o sacrifício de Cristo. E que depois disso eles permaneceram fiéis até a volta do Senhor. Em certa ocasião, Jesus falou que para entrar na santa cidade é preciso nascer de novo. Respondendo à pergunta de Nicodemos, ele disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer do Espírito refere-se à conversão operada por Cristo quando nos entregamos a Ele. Nascer da água refere-se ao santo batismo, sendo que o batismo é tão importante, então procuremos na Bíblia a explicação de como deve ser o batismo bíblico. É um batismo de pessoas conscientes. Você vê? Assim o demonstram os seguintes fatos. Em São Marcos 16:16 diz que devem crer antes de ser batizado. É necessário ter pleno uso da razão para crer. Uma criança não pode crer. Em São Mateus 28:19 diz que devem ser feitos discípulos. Isto é, devem seguir os ensinos do Mestre Jesus. Uma criança pode ser ensinada nos ensinamentos do Mestre Jesus aos 6 meses de idade? Acho que não. Em Atos 2:32, São Pedro ensina: arrependam-se e depois sejam batizados. Ou seja, é preciso renunciar ao pecado em pleno uso da consciência para poder ser batizado. Uma criancinha de 6 meses pode renunciar a algum pecado? Em São Mateus capítulo 3, diz que Jesus foi ao Jordão para ser batizado por João Batista. Ali Jesus pediu para ser batizado, para deixar o exemplo de como devemos ser batizados. Depois de ter sido batizado, diz o Evangelho, Jesus foi batizado por imersão. O verbo batizar no original grego, a língua em que foram escritos os Evangelhos, significa submergir, mergulhar, baptizar. Após ser Jesus batizado, Deus, o Pai, falou dos céus e disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Quer dizer que o Santo Espírito desceu em forma corporal como uma pomba, colocando assim um selo de aprovação divina sobre o batismo de Jesus. Quem crer e for batizado será salvo, disse Jesus. E São Paulo nos ensina: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Amigos queridos, ao sermos convertidos, morremos para o pecado. Entramos nas águas do batismo para sepultar a vida antiga e nascer para uma nova vida pela graça e ajuda de Deus. No princípio,
Os cristãos foram fiéis ao batismo verdadeiro. A história demonstra que todos os batisterios dos primeiros séculos da cristiandade eram para batizar mergulhando o crente na água. Mas em Roma está o batistério de São Marcelo, na Via Láctea. No século IV, também, em esse lugar, se batizava por imersão. O mesmo acontecia neste batistério de Salônica. Quer dizer que durante os primeiros séculos, os cristãos foram fiéis em ministrar o batismo como ensinou nosso Senhor Jesus Cristo. Em Efeso, os crentes construíram um batistério com espaço suficiente para proceder como Deus manda. Porque batizar quer dizer submergir. E enquanto uma pessoa não tenha sido submersa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela não foi batizada. Jesus Cristo disse: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. O apóstolo Paulo conta que quando ele ainda não estava batizado, Ananias lhe fez uma das perguntas mais importantes da vida. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Quem crer e for batizado será salvo. Quando Jesus voltar, ele dirá ao seu povo: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então os salvos entrarão na santa cidade e receberão a graça da vida eterna. Deus está marcando um encontro com você. Que Deus o ajude a tomar sua decisão para o batismo bíblico, baseado nos ensinamentos sagrados e eternos.